Eu queria abrir mais uma vez a Bíblia, em outro texto da palavra, e vai servir também como leitura introdutória, lá na carta de Paulo aos Gálatas. Por favor, abram, por favor, nesse texto. Gálatas capítulo 2. Vamos ler do versículo 19 até o versículo 21. Gálatas 2, 19 até o versículo 21. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, meus amigos, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós pensamos, quando nós meditamos em nossa salvação, no fato de nós termos sido remidos pelo Senhor Jesus Cristo, será que nós já fizemos as seguintes perguntas? Será que nós já fizemos as seguintes indagações? Pelo menos 3, para nós pensarmos e refletirmos nesse primeiro momento do nosso estudo na manhã de hoje. Ou seja, quando nós pensamos, quando nós refletimos sobre a nossa salvação, será que nós já fizemos as seguintes perguntas? Primeira pergunta: de onde vem a vida espiritual que eu experimento? Será que nós já nos perguntamos de onde vem a vida espiritual que eu experimento? Mas não só isso. Segundo questionamento: como é que Cristo me sustenta, provendo todas as suas bênçãos, provendo todos os seus benefícios espirituais para mim? Será que nós já nos perguntamos? E mais, em terceiro lugar, será que eu posso, em um dado momento da minha vida cristã, romper a minha relação com Cristo, romper a minha relação com o meu Salvador? Será que nós já nos indagamos? Será que nós já refletimos sobre essas perguntas, sobre esses questionamentos? É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que nas respostas a esses questionamentos, nós vamos encontrar uma noção mais clara. Nós vamos encontrar uma noção mais fundamentada da salvação que nós temos em Cristo, da salvação que nós temos em nosso Salvador. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, é por isso, meus amigos e minhas amigas, que nessa manhã, o tema que nós estaremos a considerar, nesta manhã, o tema que nós estaremos a estudar é a nossa união com Cristo. O tema que nós iremos ver, o assunto que nós iremos destacar é a nossa união com Cristo. Este assunto, ele diz respeito ao fato da ligação que todo crente, da ligação que todo salvo ele tem com o Salvador. A união com Cristo diz respeito à ligação que todo crente, que todo salvo tem com o Salvador. Um grande servo de Deus no passado, estudioso das doutrinas bíblicas, das doutrinas da palavra do Senhor, assim definiu essa união que nós temos com Cristo, assim definiu essa união que nós temos com o Salvador. Abro aspas para a sua citação: é a união íntima, é a união vital, é a união espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual ele, Cristo, é a fonte da sua vida, é a fonte do seu poder, do bendito favor da salvação. Que definição espetacular!
Que definição extraordinária! A nossa união com Cristo, meus irmãos, a nossa união com Cristo, minhas irmãs, é essa união íntima, é essa união vital, é essa união espiritual que Cristo tem conosco, em virtude da qual toda a sua vida, todo o seu poder, todo o favor bendito da sua salvação torna-se uma verdade, torna-se uma realidade na vida e na vida de cada um de nós. Um outro homem de Deus, um pouco tempo antes, sobre essa mesma união que nós temos com Cristo, sobre essa mesma união que nós temos com o Salvador, ele fez as seguintes ponderações, abro aspas: precisamos entender que quando Cristo permanece fora de nós e nós estivermos separados dele, de Cristo, tudo que ele, Cristo, sofreu, tudo que ele, Cristo, fez pela salvação da raça humana, permanece inútil e sem valor para nós. Então, harmonizando-se com todos esses fatos que nós estamos iniciando a colocar nesse estudo. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que, apesar de ser um fator indispensável para a minha, para a sua, para a nossa salvação, a união que nós temos com Cristo, a união que nós temos com o nosso Salvador, acaba sendo um tema, acaba sendo um assunto onde muitos de nós que somos crentes desconhecemos e desconhecemos completamente. Se você fizesse entrevista com muitos cristãos e indagá-los, o que é a união que você tem com Cristo? O que é a união que você tem com o Salvador? Talvez muitos deles nem saibam que tem de fato essa união com Cristo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, se faz necessário podermos trabalhar, se faz necessário podermos estudar esse tema, porque muitos, mas muitos cristãos mesmos não têm a mínima noção do significado, não têm a mínima noção das implicações, das expressões em Cristo, com Cristo e nele, que nós encontramos por toda a Bíblia Sagrada, melhor dizendo, que nós encontramos por todo o Novo Testamento. Na verdade, fica até aqui um exercício. Ao você ler as páginas do Novo Testamento, sobretudo você ler as cartas que nós temos no Novo Testamento, perceba quantas vezes aparece a expressão em Cristo, com Cristo, nele, referindo-se à nossa união com Cristo, só para os irmãos terem uma ligeira noção, só para os irmãos terem uma ligeira ideia. Nos escritos de Paulo, essa expressão ela aparece 164 vezes. 164 vezes. Então, alguma coisa Paulo quer nos ensinar. Alguma coisa Paulo quer fazer com que nós aprendamos acerca dessa ligação, acerca dessa união que nós temos com Cristo. Porque quando nós entendemos, meus irmãos, porque quando nós entendemos, minhas irmãs, a gente vai perceber a diferença do cristianismo bíblico para todas as demais religiões. O que faz a nossa religião ser diferente, o que faz o nosso viver religioso ter realmente algum sentido, é o fato de eu, você, de todos nós que fomos salvos, estarmos unidos, estarmos em Cristo, estarmos ligados com o nosso Salvador. É por isso que se faz necessário, uma vez que nós estamos dando toda essa sequência de estudos relacionados à salvação, podermos trabalhar esse tema, podermos trabalhar esse assunto da nossa união com Cristo, da nossa união com o nosso Salvador. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, eu queria que nós agora desenvolvêssemos o nosso tema na manhã de hoje. E basicamente, nós iremos seguir um roteiro com 4 divisões. Basicamente, nós iremos seguir um roteiro com 4 pontos dentro desse tema, a nossa união com Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, eu queria que nós considerássemos a nossa união com Cristo desde toda a eternidade. Você, eu, que somos salvos, estamos unidos a Cristo desde toda a eternidade. Unido a Cristo desde toda a eternidade. A nossa história de união com o Salvador, ela não começa no dia em que nós fomos regenerados, no dia em que nós fomos convertidos. Na verdade, quando isso se dá, ou seja, a nossa conversão,
a nossa união com o Salvador, ela apenas foi consumada. E por que nós fazemos essa afirmação? E por que nós dizemos essa verdade? Por uma razão muito simples, meus irmãos, por uma razão muito simples, minhas irmãs. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que a união que nós temos com Cristo aqui nesse mundo, através da nossa conversão, através da nossa regeneração, na verdade, ela já aconteceu antes de existir qualquer coisa criada, antes de existir até mesmo o tempo. A nossa união com o Salvador, ela se deu desde toda a eternidade. Pense que coisa fantástica, pense que coisa maravilhosa, pense em algo magnífico, nós pudermos ver o ensinamento da palavra, nós pudermos ver o ensinamento do Evangelho, mostrando-nos justamente esse fato. Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele nos uniu com o Salvador antes mesmo de nós existirmos. Deus, Ele nos uniu com Cristo antes mesmo dEle criar qualquer tipo de criação, quer seja ela física, quer seja ela espiritual. E onde é que nós encontramos respaldo para fazer tal afirmação? Onde é que nós encontramos base para poder proferir essas verdades? Na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Abram, por favor, aí, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículos 3 e 4. Nós já fizemos, ao longo desses estudos que nós estamos tendo sobre a salvação, várias leituras aqui nesses dois versos. E em cada leitura que nós fazemos, sempre destacamos o assunto que nós estamos considerando. Hoje a gente vai usar mais uma vez esses dois versos, e mais uma vez a gente vai ver outro assunto que ele aqui nos ensina. Veja como esse texto aqui de Efésios 1, sobretudo versículos 3 e 4, ele é rico. Veja como ele contém verdades, princípios, ensinamentos, verdades para cada um de nós. Aqui a gente destacará mais outra verdade dentro desse texto. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Olhem só o que Paulo aqui nos ensina. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O que é que nós encontramos aqui, irmãos, irmãs? Dentro desse tema que nós estamos trabalhando, a nossa união com Cristo, a nossa união com o Salvador. Nós encontramos pelo menos dois fatos, enfatizados pelo apóstolo Paulo, tanto no versículo 3, como também no versículo 4, que estão diretamente relacionados à nossa união com Cristo. O primeiro fato, no finalzinho do versículo 3, o segundo fato, no iniciozinho do versículo 4. Ou seja, no finalzinho do versículo 3, o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, através de quem? Em Cristo. Veja só que coisa fantástica. No fato de nós estarmos ligados com Cristo, nós recebemos da parte de Deus, não é uma bênção, não são algumas poucas bênçãos, não são muitas bênçãos, mas são toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, a união que nós temos, meus irmãos, a união que nós temos, minhas irmãs, com o nosso Salvador, faz com que nós experimentemos toda sorte, todo tipo de bênçãos espirituais, além da salvação. Se a salvação em si, já não fosse uma bênção suficiente, se a salvação em si já não fosse uma grande dádiva que Deus nos dá, junto com essa salvação, através de Cristo Jesus, pelo fato de estarmos ligados a Cristo, nós recebemos
toda sorte de bênçãos e bênçãos espirituais. Elas não acontecem aleatoriamente. Elas não se dão sem razão na nossa vida. Não, elas acontecem porque nós somos ligados a Cristo, porque nós estamos unidos com o nosso Salvador. É o primeiro fato que Paulo destaca aqui. Mas não só isso. Há um segundo fato que Paulo destaca. E aqui eu faço uso da parte inicial do versículo 4. Olhem só o que ele nos diz aqui nesse texto. Efésios capítulo 1, versículo 4, sobretudo a parte inicial. Ele diz: assim como nos escolheu, referindo-se a Deus, nele, referindo-se a Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, Paulo aqui, meus irmãos, Paulo aqui, minhas irmãs, ele nos mostra que em Cristo nós fomos escolhidos eternamente para a salvação. A salvação se dá no tempo? Com toda certeza. A nossa salvação, ela ocorre ao longo da nossa vida aqui na terra? Sim, mas veja que em Cristo nós fomos destinados. Em Cristo nós fomos separados desde toda a eternidade para que no tempo eu, você, cada um de nós experimentássemos da salvação do Senhor. A salvação, ela não se deu acidentalmente na nossa vida. Não. A salvação, ela não ocorreu no nosso viver porque Deus anteviu que nós seríamos santos, que nós seríamos irrepreensíveis. Não jamais. Muito pelo contrário. Paulo aqui nos ensina que pelo fato de em Cristo termos sido separados para a salvação, hoje nós vivemos em santidade. Hoje nós somos irrepreensíveis perante Deus, não como motivo da salvação, mas como um resultado da salvação, que originou-se na determinação divina em Cristo antes de toda a eternidade, ou melhor dizendo, desde toda a eternidade. Veja que coisa maravilhosa a palavra de Deus aqui nos ensina. Veja que ensinamento fantástico, meus irmãos. O Evangelho de Cristo aqui nos mostra que todo esse processo da nossa ligação com Cristo, que todo esse processo da nossa união com o Salvador, que é consumado na nossa salvação, na verdade, ele já tinha sido planejado. Na verdade, ele já tinha sido determinado por Deus desde toda a eternidade. E é interessante porque quando você entende isso, você percebe que a própria morte de Cristo, ela também, juntamente com a nossa união com Ele, ela foi planejada e determinada por Deus desde toda a eternidade. Na verdade, a morte de Cristo não é a base sobre a qual repousa a nossa salvação? É. Então, da mesma forma que Deus, desde toda a eternidade, nos une a Cristo, Deus, desde toda a eternidade, também idealiza, planeja a morte do seu Filho para que, através dessa morte, no tempo, nós pudéssemos experimentar da sua salvação, da sua redenção. Então, o fato de Cristo ter vindo aqui a este mundo, o fato de Cristo ter vindo e convivido com cada um de nós, em termos de raça humana, o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado, isso não foi um acidente de percurso, não jamais. Porque desde toda a eternidade, Deus já previu e determinou que tal fato se desse para que mediante este fato nós pudéssemos ter a nossa salvação. Porque unidos a Cristo nós já estávamos, desde aquele tempo, desde aquele período. E onde é que nós encontramos base? Onde é que nós encontramos respaldo para fazer tal afirmação? Mais uma vez, nós encontramos isso na palavra do Senhor. E eu queria me reportar pelo menos a 2 textos que confirmam isso. A morte de Cristo, a semelhança da nossa união com Cristo, ela se deu desde toda a eternidade. A salvação não foi um acidente de Deus na nossa vida. A salvação, ela foi planejada por Deus desde toda a eternidade. Abram, por favor, aí. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Aqui nesse trecho, nós vamos ver um ensinamento a respeito da besta que vai emergir nos últimos tempos e dos seus adoradores, mas dentro dessa descrição, há algo aqui que deve chamar a nossa atenção, porque nos faz entender de maneira mais precisa que a morte de Cristo se deu desde toda a eternidade na mente de Deus, na mente do Senhor. Versículo 8, olha só. E adorá-la-ão
todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Prestem atenção agora nisso. Que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes do mundo ser formado, na mente divina, Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, ele já havia sido morto, porque Deus já havia planejado a sua morte. E nos uniu a Cristo através dessa morte, para que no tempo nós pudéssemos experimentar da salvação. Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa. Mas não só essa referência aqui de Apocalipse. Voltemos, por favor, às nossas Bíblias, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 20. Inclusive, nós já fizemos menção desse trecho nas nossas exposições na primeira carta de Pedro. Quem porventura esteja nos assistindo, que não teve acesso ainda a essa pregação, é só procurar ali na página no canal da nossa igreja no YouTube, que você vai ver. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 20. Aqui, o apóstolo Pedro ele vai descrever a maneira através da qual nós fomos salvos. Mediante o que nós fomos salvos. E ele mostra aquilo que não consistiu na base da nossa salvação e mostra naquilo que verdadeiramente consistiu a base da nossa salvação. E dentro disso a gente percebe que a morte de Cristo também, na mente divina, a exemplo da nossa união, ela se deu desde toda a eternidade. Olha só o que ele diz aqui no versículo 18. Olha só. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, a base da nossa salvação, ela não consistiu em coisas corruptíveis, assim como é a prata, assim como é o ouro. Não. Mas a base da nossa salvação, ela consistiu de quê? Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, veja, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja que ele faz referência ao sangue do Cordeiro, a semelhança daquele texto que nós acabamos de ver, lá em Apocalipse 13, 8. E aqui no versículo 20, ele nos trará uma informação que é fundamental para podermos compreender todo esse plano eterno da nossa salvação. Veja, versículo 20, acerca do sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, meus irmãos, nós fomos unidos a Cristo desde toda a eternidade. E nessa união, Deus, ele já nos ligou à morte de Cristo desde toda a eternidade, para que as suas bênçãos, para que os seus benefícios pudessem vir até nós. Então é por isso que hoje nós somos salvos. É por isso que no tempo se dá a nossa salvação. Porque, na verdade, desde toda a eternidade, ela já se deu na mente de Deus, na mente do Senhor. Então, quando nós trabalhamos essa questão da nossa união com Cristo, em primeiro lugar, nós devemos ver que essa união, ela se deu desde toda a eternidade. Que nós estávamos e estamos unidos a Cristo desde toda a eternidade. Era o primeiro aspecto que nós queríamos trabalhar na manhã de hoje. Mas não só isso. Meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Em segundo lugar, eu queria que nós víssemos que nós também estamos unidos na morte e na ressurreição do nosso Salvador. Nós estamos unidos a Cristo em sua morte. Nós estamos unidos a Cristo em sua ressurreição. É o segundo ponto, é a segunda divisão que estaremos a trabalhar a partir de agora. Vejam bem, além de termos sido escolhidos em Cristo, desde toda a eternidade, como nós acabamos de ver, Deus, irmãos e irmãs, nos ligou, nos uniu ao Salvador também ao longo de todo o seu ministério terreno, quer seja na sua vida, em especial na sua morte e também na sua ressurreição. Para que nós possamos compreender esse processo, a gente precisa lembrar-se um pouco da ligação que nós temos com Adão. Nós já vimos um pouco disso nos estudos anteriores, que quando Deus ele formou o homem, quando Deus formou Adão, ele fez como que um pacto.
ele fez como que um acordo e prometeu bênçãos caso Adão pudesse cumprir ou cumprisse esse pacto ou cumprisse esse acordo. Bênção de vida eterna, bênção de comunhão duradoura com o Senhor. Mas nós sabemos que Adão, ele não guardou a sua condição original. Ele se rebelou, desobedeceu a Deus, quebrou o pacto com o Senhor e, como consequência, hoje nós somos pecadores e experimentamos todos os resultados negativos do pecado. A gente já viu isso, quer seja lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, em outros textos que nós temos na palavra de Deus. Então, em virtude desse quadro, em virtude dessa situação, o que foi que Deus fez? Ele providenciou para nós um último Adão. E quem é esse último Adão? É o próprio Cristo. É o seu Filho único, é o seu Filho unigênito. Então Cristo, ele também foi submetido à prova de obediência. Mas, contrariamente ao que aconteceu com Adão, em tudo ele cumpriu a vontade do Pai. Em tudo ele se sujeitou à vontade de Deus. A tal ponto, como nós sabemos, irmãos e amigos, que ele foi levado à cruz como pecador, sem contudo ter cometido nenhum pecado. E ali, quando ele estava na cruz, e depois ressuscitou ao terceiro dia, ele não estava fazendo aquilo apenas para si mesmo, mas na verdade ele estava fazendo aquilo por cada um de nós, não só ao morrer, e morrer pelos nossos pecados, mas também ao ressurgir e assim nos proporcionar da sua justificação. Então, nós somos povo de Deus, não só porque no tempo Deus nos ligou a Cristo. Nós somos povo de Deus porque no tempo nós fomos ligados, inclusive na morte e na ressurreição de Cristo. Isso também é algo fantástico, isso também é algo maravilhoso e explica ainda mais a preciosidade da nossa salvação. Vamos ver agora, meus irmãos, minhas irmãs, alguns textos que comprovam esse fato. Que fato? Que estamos ligados a Cristo, também na sua morte, também na sua ressurreição. O primeiro texto que eu queria fazer referência, nós já lemos na parte inicial, mas eu queria relê-lo. Está lá em Gálatas, capítulo 2. Abram, por favor. Versículo 19. Quando Cristo foi cravado no Calvário, não só ele foi cravado, todos nós fomos cravados nele. Quando ele morreu para proporcionar a nossa salvação, todos nós estávamos ligados a ele. E por isso hoje nós experimentamos os benefícios da cruz do Calvário. Olhem só, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Paulo aqui nos diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Veja essa última frase que Paulo aqui coloca: estou crucificado com Cristo. É por isso que nós experimentamos dos benefícios da crucificação. É por isso que nós experimentamos do benefício do sangue de Cristo que é derramado ali no Calvário. Porque quando Cristo estava ali dando a sua vida, nós estávamos ligados a Ele. E uma vez que isso se deu, todos os benefícios da sua morte se tornaram realidade nas nossas vidas. E por isso hoje, meus irmãos, experimentamos da sua salvação. Veja que não é uma ligação apenas na eternidade, mas é uma ligação no tempo. É uma ligação no seu ministério, é uma ligação na sua morte aqui na cruz. Mas não só isso. Vamos voltar um pouco. Romanos capítulo 6. Abram, por favor, aí, Romanos capítulo 6. Aqui o apóstolo Paulo vai ser ainda muito mais preciso em nos mostrar esse fato, em nos mostrar essa realidade, que muitas vezes transcende a nossa compreensão, mas que é um fato porque nós o encontramos na palavra do Senhor. E é nesta base que nós temos a confiança da nossa salvação. Porque os efeitos da morte de Cristo, eles são reais na nossa vida, porque com Ele nós estávamos, quando Ele estava lá na cruz do Calvário. Tanto na sua morte, como também na sua ressurreição. Olhem só o que Paulo fala aqui. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 4. Do versículo 4 até o versículo 6. Veja que coisa maravilhosa Paulo aqui nos ensina. Olha só. Fomos, pois, veja, Paulo se coloca no meio desse grupo, por extensão, coloca os irmãos de Roma para os quais ele escreve, e todos nós somos incluídos nessa realidade.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de Cristo, de vida. Então veja que nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Se hoje nós temos essa nova vida se dá porque Cristo venceu a morte, ressurgiu para a nova vida, e por isso essa nova vida, ela é uma realidade em cada um de nós. E ele prossegue, meus irmãos, versículo 5, olhem só o que ele nos diz aqui. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós iremos ainda passar por uma ressurreição, que vai consistir ou na transformação do nosso corpo, que vai consistir na ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que vão por ela passar. E o que é que garante esse fato? E o que é que garante essa realidade? Porque nós nos unimos a Cristo, tanto na sua morte, como também na sua ressurreição. É por isso que para nós crentes, não deve haver temor da morte. Se porventura nós morrermos, antes de Cristo retornar para buscar a sua igreja, a grande esperança, a grande expectativa que nós devemos ter, é que essa morte pela qual muitos cristãos estão passando, ela não vai ser capaz de contê-los. Por quê? Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Os que morreram em Cristo também ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados por causa dessa ligação que nós temos com o nosso Salvador. Mais adiante, versículo 6. Versículo 6. Olhem só o que o apóstolo Paulo aqui também diz. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, ou seja, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então a nossa crucificação com Cristo, ela consiste em mortificarmos hoje o corpo pecador, o corpo atingido, escravizado pelo pecado. E isso é uma realidade nas nossas vidas, justamente por causa da nossa união com o nosso Salvador. Olhem só, meus irmãos, minhas irmãs, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Mais uma vez a gente vai ver esse ensino sendo proferido pelo apóstolo Paulo. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos ligados ao nosso Salvador. Desde toda a eternidade, no seu ministério terreno, quer ser na sua morte, quer ser na sua ressurreição. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 até o versículo 13, para a gente poder concluir a ideia. Mas eu queria chamar a atenção, sobretudo, ao versículo 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele quem? Com Cristo, veja, também viveremos com ele, com Cristo. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, estamos unidos a Cristo na sua morte, e essa é a certeza concreta que com ele, com Cristo, viveremos. Um grande autor cristão no passado, em relação a essa ligação que temos com Cristo na sua morte e ressurreição, ele diz o seguinte, abro aspas: a morte de Jesus é a nossa morte, e a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Por isso, todos os benefícios dessa morte, perdão, justificação, salvação, é repassado para cada um de nós. Por isso hoje nós somos salvos, meus irmãos. Por isso hoje nós somos redimidos, minhas irmãs, por causa dessa união, dessa ligação que nós temos com o Salvador, especificamente falando, na sua morte e na sua ressurreição. Então, não perca aqui a sequência. Em primeiro lugar, nós fomos unidos com Cristo desde toda a eternidade. Em segundo lugar, nós fomos unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs, nós também somos unidos a Cristo na nova vida que hoje nós desfrutamos. Somos unidos a Cristo na nova vida que hoje nós
desfrutamos. Irmãos, irmãs, a excelência da nova vida que nós desfrutamos hoje, que nós desfrutamos agora, que nós desfrutamos nesse exato momento que nós aqui estamos, depende de quê? Depende também da união que nós temos com o nosso Salvador. Veja que é uma união constante. Ela foi idealizada por Deus desde toda a eternidade. Ela se deu na morte e ressurreição do nosso Salvador. E hoje, uma vez que nós somos salvos, ela também é uma realidade em nossas vidas. Veja o que Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vez por outra a gente cita esse texto, mas talvez nós não tenhamos a devida noção do significado e das implicações que esse texto ele tem para cada um de nós. 2 Coríntios 5, 17. Veja, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 5. E assim, se alguém está em Cristo, ou seja, ligado a Cristo, é o quê? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então hoje, a nova vida que o crente, hoje, a nova vida que o salvo desfruta após ter sido salvo, ela não tem a sua origem ou o seu desenvolvimento em si mesmo, ou seja, no crente, mas ela depende estritamente do fato de nós estarmos em Cristo. Nós, meus irmãos, nós, minhas irmãs, não temos vida espiritual inerente a nós mesmos. Nós não possuímos vida espiritual a partir de nós mesmos. Essa vida que nós temos hoje, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos remidos, ela é uma realidade pelo fato de que Cristo está em cada um de nós. Na verdade, a vida de Cristo se misturou à nossa, e por isso hoje nós estamos ativos espiritualmente falando. Essa ligação de Cristo fez com que Ele pudesse se unir conosco hoje. É aquilo que a gente fala na linguagem popular. Nós estamos juntos e misturados. Essa é a relação que nós temos com Cristo, de maneira inseparável, E por isso nós estamos ativos espiritualmente falando. E por isso nós temos comunhão com o Senhor. E por isso vivemos a nova vida. Por quê? Porque Cristo está em nós. Foi o que Paulo falou. Mas na verdade, não só Paulo falou. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou acerca dessa realidade. Mais uma vez eu quero ler com vocês, pelo menos uma parte, lá do capítulo 15 de João, só para nós vermos como isso se dá, só para nós vermos como Cristo falou acerca disso. Abram, por favor, Evangelho de João, capítulo 15. Talvez a gente não pense nisso, talvez a gente não atente para isso, mas nós estamos ativos espiritualmente falando, estamos vivos espiritualmente falando. Sabe por que isso acontece? Porque Cristo ele está em nós. Veja como é diferente a realidade de uma pessoa que é salva para a realidade de uma pessoa que ainda não experimenta a salvação. Uma pessoa que é salva, ela está ativa, ela está viva, porque Cristo está vivendo nela, Ele está transmitindo a sua vida, e por isso ela tem existência espiritual. Eu sei que às vezes é difícil a gente explicar isso, mas é o ensino que nós temos na palavra do Senhor. Veja o que Cristo aqui nos ensina, João capítulo 15, versículos 4 e também o versículo número 5. Ele está falando para os seus discípulos. Como consequência, ele está falando para cada um de nós. Ele está traçando essa realidade para a qual nós devemos atentar. Ele diz, João 15, a partir do versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Cristo aqui ele fez uma ilustração, a exemplo da galha, ou de um galho de uma árvore. Quando você o tira, a tendência é que ele vai secar e morrer, porque ele não está ligado à árvore, ele não está recebendo os nutrientes para a sua subsistência e para o seu desenvolvimento. Semelhantemente, em termos espirituais, é isso que acontece com a nossa ligação com Cristo. Ele nos dá os nutrientes espirituais para que nós vivamos, para que nós nos desenvolvamos em termos de vida espiritual. Sem Ele não há essa vida. Versículo 5, veja o que ele continua a dizer. Eu sou a videira,
e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Qualquer coisa, meus irmãos, em termos espirituais, que pela sua graça Deus nos capacite a fazer, devemos partir do pressuposto que isso acontece, não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos capacitados, não é porque nós somos qualificados, e aí podemos de nós mesmos fazer isso, não, mas é a presença de Cristo na nossa vida, é a sua capacitação, é a sua graça, proveniente da sua união conosco, é isso que faz com que vivamos verdadeiramente a nova vida com Deus. Paulo também falou acerca disso, Gálatas capítulo 2, versículo 20, havíamos lido o versículo 19, mas eu queria ler agora o versículo 20, veja se não é um fato. Hoje nós temos uma vida que não é mais nossa. Nós temos a vida de Cristo em nós, louvado seja Deus por causa disso. Não é mais você que vive, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em nós. Gálatas 2, versículo 20. E às vezes nos entristece tanto, quando os crentes sempre falam, eu. Não, gente, é Cristo em nós, é Cristo em nós, é Cristo em nós. Veja, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo assim nos diz, logo por quê? Finalzinho do versículo 19 a gente viu, né? Estou crucificado com Cristo. Então, em virtude disso, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vontade, o meu desejo, o meu propósito, ele tem que ser mortificado, porque algo muito maior, algo muito superior está em nós, Cristo. E é Ele que quer desenvolver essa nova vida no nosso viver aqui na terra. Isso muda, meus irmãos, completamente a concepção que nós devemos ter em relação à nossa salvação. Hoje nós observamos tantos crentes que são egoístas, que pensam apenas em si mesmos, que querem fazer a sua vontade em detrimento da vontade do Senhor. E às vezes até um fato da gente duvidar se de fato aquela pessoa é salva. Porque quem é salvo, ele abre mão da sua vontade, porque nele não vive a sua própria vontade, mas nele vive a vontade de Cristo, e é essa vontade que sempre vai imperar na sua vida, por causa da sua mudança. A não ser se isso não aconteceu na sua vida. Aí é outra questão, aí é outra situação. Mas a palavra do apóstolo Paulo, o ensinamento paulino aqui, ele é muito claro. Eu não vivo mais, mas quem vive em mim agora é Cristo. A minha vida agora é pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Isso nos dá uma outra dimensão da vida cristã, da nossa vida com Deus aqui na terra. Mais ainda, 1 João capítulo 5. Aqui, meus irmãos, é um ensinamento profundo. E aquilo que nós falamos no início, talvez muitos de nós nunca o escutamos, talvez seja a primeira vez. Então aproveite, medite, considere, porque aqui está a base da nossa salvação. 1 João capítulo 5, versículo 19, versículos 11 e 12. Olhem só o que João fala aqui, 1 João 5, 11 e 12. Diz o seguinte, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Então Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em quem? Em Jesus Cristo. Se você tem Cristo, você tem a vida. Se você não tem Cristo, você não tem a vida. É simples assim. É simples assim. Porque quando nós falamos essas coisas, nós devemos entender que existe essa ligação do pai com o filho. E Deus deu da sua vida para o filho. E uma vez que nós estamos no filho, essa vida de Deus, ela é repassada e repassada para cada um de nós. Olhem só que coisa maravilhosa que Cristo falou em João 14. Veja como não é qualquer coisa não, meus irmãos. Não é qualquer coisa não. O que está em nós é algo muito, 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 muito grande e precioso. É a própria vida divina. É a própria vida de Deus através de Jesus Cristo. Vejam aí, João 14, versículo 20.
João 14, versículo 20. Aqui Cristo está falando sobre o Consolador e sobre a vinda desse Consolador, quando ela se consumasse. Então, qual é a promessa que ele faz aqui no versículo 20? João 14, versículo 20. Naquele dia, com a vinda do Consolador, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Existe agora uma relação tríplice. Deus está no Filho, o Filho está no Pai, nós estamos no Filho, logo nós estamos no Pai, e o Pai está em nós. Então está todo mundo junto, está todo mundo ligado, Pai, Filho e nós que somos salvos. Eu pergunto a você, a salvação é pouca coisa? Veja como a gente vulgariza a salvação. E às vezes, por qualquer coisa, a gente diz, fulano então é salvo. Será que é mesmo? Será que essa união se deu mesmo? Será que ela é real mesmo? Será que a vida de Deus mediante Cristo é vista na vida daquela pessoa? E aí a gente tem que fazer essas ponderações, para que a gente não nivele por baixo a nossa salvação. Veja, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, dessa nova vida que agora nós temos, e da implicação imediata dessa vida, que é de nós buscarmos cada vez o alto, buscarmos cada vez mais a presença de Deus. Colossenses 3. Colossenses 3. E aqui vocês estão vendo, não tem nada inventado. Está tudo baseado na palavra do Senhor. Não são frases de efeito, são doutrinas, são ensinos. Aqui não é para comover ninguém, mas é para falar a verdade e mostrar a verdade do Evangelho. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. No versículo 1, a realidade. No versículo 2, a implicação. Qual é a realidade? Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, estão lembrados, lá em Romanos 6, que nós morremos e fomos ressuscitados com Cristo? Está tudo conectado. Então, se isso se deu, né? Se essa é a nossa realidade, o que é que a gente deve fazer? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Na verdade, a implicação você já tem da metade do versículo 1, né? Então, se nós já fomos ressuscitados espiritualmente, se já vivemos a vida de Deus, o que é que eu devo fazer? Buscar as coisas lá do alto. E aí, quando você vê essas coisas, me vê aqui a mente, né? Você derruba todo qualquer pensamento, que existe até na mente de alguns, que existe o crente carnal. Veja que contradição até mesmo de termo, né? Fulano de tal é salvo, mas ele é um crente carnal. Não, ele não é salvo ainda, porque não existe espaço para um crente carnal. Não existe espaço para um crente nessa categoria, se nós percebermos que a vida de Cristo está nele. Se nós considerarmos que Cristo morreu com ele, ele morreu com Cristo. Se nós percebermos que ele ressuscitou com Cristo, não tem. Ele pode não ser salvo ainda, mas não se admite essa categoria intermediária. O salvo, o crente carnal e o ímpio. Não existe. Ou você é um, ou você é outro. Ou você está numa condição, ou você está em outra. Então, meus irmãos, aqui você percebe a ligação de Cristo com a nossa nova vida. Nós fomos ligados a Cristo desde toda a eternidade. Nós fomos ligados a Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Nós fomos ligados a Cristo na nossa nova vida depois da salvação. 3 aspectos, 3 formas de nós vermos a ligação que nós temos com o nosso Salvador. Sobre esse último ponto que nós estamos considerando, a ligação com Cristo na nova vida, um outro servo do Senhor no passado, ele diz o seguinte, abro aspas, Cristo não morreu por nós na cruz do Calvário, muito anos antes, Cristo não só morreu na cruz do Calvário muitos anos antes, ele também vive em nossos corações para sempre. Então, não só Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, mas ele vive em nossos corações para sempre. É a nova vida que nós temos com ele, é a nova vida que nós temos com o Salvador. Então, nós já vimos 3 aspectos da nossa ligação com Cristo. A ligação feita desde toda a eternidade, a ligação feita na morte e ressurreição do Senhor, a ligação feita na nossa nova vida com Ele, e agora o ponto alto da nossa lição. O ponto alto da nossa lição.
Nós estamos unidos a Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, em todo o processo da salvação. Nós estamos unidos a Cristo em todo o processo da salvação. A gente viu a ligação na eternidade, a gente já viu a ligação na morte e ressurreição, a gente já viu a ligação na nova vida, mas na nossa salvação, o que foi que se deu na nossa união com Cristo? É o que a gente vai ver a partir de agora. E vocês vão ficar abismados com tudo que a Bíblia nos ensina acerca dessa realidade. Veja bem, meus irmãos, veja bem, meus amigos, todo o processo da salvação da determinada pessoa, ele só acontece por causa da união com Cristo. Eu vou repetir, todo o processo da salvação de uma determinada pessoa, ele só acontece por causa da nossa união com Cristo. A gente pode ilustrar isso com um casamento. Via de regra, quando há um casamento, que é a comunhão total de bens, quando o esposo casa com a esposa, ou melhor dizendo, o noivo casa com a noiva, o patrimônio que porventura ele possua, automaticamente passa a ser da sua agora esposa. Não é isso que acontece em termos humanos? Então, em termos espirituais, acontece a mesma coisa. A igreja de Cristo, a sua noiva, ao se casar com ele, ela se torna coerdeira de todas as riquezas, de todo o patrimônio espiritual que Cristo ele tem. Assim, na nossa salvação, todas essas bênçãos, todos esses benefícios, eles se fazem presentes na nossa vida. E eles são resultados da nossa união com o nosso Salvador. Então, a gente vai ver aqui alguns aspectos que acontecem na nossa salvação. E todos esses aspectos, todos esses elementos da nossa salvação, eles só se dão, eles só ocorrem porque nós estamos unidos a Cristo. A gente vai ver que a regeneração, a gente vai ver que a justificação, a gente vai ver que a adoção, a gente vai ver que a santificação, a gente vai ver que a perseverança, elas se dão na nossa vida porque nós estamos unidos a Cristo, unidos ao Salvador. A gente viu muito dessas coisas no estudo anterior, mas nós ligamos apenas com a ação do Espírito Santo. Aqui a gente vai mais adiante, aqui a gente aprofunda mais. E a gente vai ver que todos os elementos da salvação, eles acontecem não só pela operação do Espírito, mas conforme nós veremos, por nós estarmos ligados a Cristo. Veja como isso é importante. Então, vamos começar a trabalhar aqui. Vamos começar a ver essas coisas. Em primeiro lugar, o primeiro elemento da salvação, a regeneração. Ela acontece por quê? Porque nós fomos unidos a Cristo. O que é regeneração? Já vimos. Ela consiste no ato divino, através do qual Deus concede nova vida, vida espiritual ao pecador. E por que a regeneração se dá na nossa vida? E por que essa nova vida é gerada em nós? Porque nós estamos ligados a Cristo. Se não houvesse essa ligação com Cristo, se não houvesse essa união com o nosso Salvador, a regeneração, ela nunca seria uma realidade na nossa vida. Mas tem isso na palavra? Tem. Tem isso na Bíblia? Tem. Vamos dar uma olhadinha aí, Efésios capítulo 2. Aqui, como eu falei, nada inventado, tudo baseado na palavra de Deus. Efésios capítulo 2. A regeneração acontece no tempo. Deus nos dá nova vida. Nos tira da morte espiritual que marcava a nossa vida, nos dá vida espiritual, e isso não acontece aleatoriamente, mas por causa da nossa união com Cristo, a nossa união com o nosso Salvador. Louvado seja Deus por causa disso. Veja, Efésios 2, versículos 4 e 5. Veja como as coisas de Deus, meus irmãos, elas se encaixam. O que foi que nós vimos no primeiro ponto? Que na eternidade fomos unidos a Cristo. Essa união garante que no tempo a união ela possa de fato se consolidar. E quando ela se consolida, nós vamos ver a regeneração sendo uma realidade. Olha só, Efésios 2, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para
É Efésios 2, 5. Eu estava lendo Efésios 1. Estava alguma coisa errada aqui. Efésios 2, 4 e 5. Por favor, me perdoe. Foi empolgação com o ensino. Efésios 2, versículos 4 e 5. Aqui sim, é o que eu queria mostrar para os irmãos. Efésios 2, 4 e 5. Olha só. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, veja agora, nos deu vida juntamente com Cristo. A união com Cristo garantiu a nova vida. Estávamos mortos, mas agora recebemos nova vida. Por quê? Porque nós fomos ligados a Cristo. E aí ele conclui, pela graça sois salvos. Então foi nesse momento da consumação da nossa união com Cristo no tempo que nós começamos a experimentar a salvação. O primeiro elemento dela, a nossa regeneração. Deus tirou de nós um coração de pedra, Deus mudou a nossa condição de morte espiritual para a vida espiritual, para que agora nós pudéssemos desfrutar da comunhão com o Senhor. Deus nos vivificou ao compartilhar a vida de Cristo em nós. Estávamos ali mortos em delitos e pecados. Deus nos uniu a Cristo. Como Cristo é a fonte da vida, uma vez que essa união ocorreu, passamos a ter vida, no sentido espiritual. Começamos a experimentar da salvação. Fomos regenerados. Recebemos a nova vida divina na nossa vida. Mas não só a regeneração. A justificação, ela também se dá por causa da nossa união com Cristo. E o que é justificação? Já vimos isso muitas vezes. É o ato divino através do qual Deus declara a nossa justiça, Deus declara o nosso perdão, com base na justiça de Cristo e no seu sacrifício em nosso favor. Então, por que isso aconteceu? Por que isso se deu? Porque hoje eu sou declarado justo perante Deus mediante os méritos de Cristo. Por quê? Por quê? Simples. Porque por causa de Cristo nós fomos justificados e na nossa união com Ele, essa justificação, ela se deu. Vejam aí, 2 Coríntios 5, 21. Eu até me lembrei desse fato, eu acho que foi hoje, nosso irmão Raimundo pôs esse versículo bíblico, não sei se você está lembrado, lá no grupo da União de Homens. Quando eu vi lá, 2 Coríntios 5, 21, me lembrei logo dessa verdade. Olha só o que Paulo diz aqui. Veja se a nossa justificação, ela só se dá pelo fato de estarmos ligados a Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, referindo-se a Cristo, Ele, Deus, o fez pecado por nós. Cristo não cometeu pecado, mas assumiu o lugar de um pecador. Com que propósito? Segue Paulo. Para que nele quem? Em Jesus, o que é que ocorresse na nossa vida? Fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus, Ele nos uniu a Cristo, Ele não só nos trouxe nova vida, mas Ele fez com que os méritos de Cristo fossem imputados, transferidos para nós. E agora nós somos justificados, porque agora quando Deus nos vê, Ele não mais nos vê como pecadores, mas vê Cristo em nós por causa da união que nós temos com Cristo. É por isso que hoje nós somos justificados, por causa da nossa união, por causa da nossa ligação com o nosso Salvador. Era por isso, meus irmãos, era por isso, minhas irmãs, que o apóstolo Paulo, ele não queria outra justiça, senão a justiça de Cristo. E na verdade, nós também devemos ter o mesmo posicionamento. Não devemos desejar outra justiça, senão a justiça de Cristo. Adiante um pouco, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Versículos 8 e 9. Aqui é a experiência de um justificado. Aqui é a experiência de alguém que foi unido a Cristo no tempo. E como consequência dessa união, foi declarado justo por Deus. Experimentou essa justificação, experimentou esse perdão. Então veja o que é que ele sente e como é que ele se expressa diante desse fato. Olha só, Filipenses 3, versículos 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quais eram essas coisas que Paulo descartava? Você vai ver nos versículos anteriores. Seus privilégios familiares, seus privilégios intelectuais, seus privilégios religiosos. Ele desconsiderava todas aquelas coisas. Na verdade, como ele bem fala aqui, ele considerava aquelas coisas como refúgio. A palavra refúgio aqui, literalmente falando, significa esterco. Então, era essa a consideração que Paulo tinha, seja com os privilégios religiosos, seja com os privilégios intelectuais, seja com os privilégios naturais que ele desfrutava por ser um judeu. Tudo aquilo ali ele considerava como esterco. Por quê? Por quê? Versículo 9. E ser achado nele em Cristo, não tendo justiça própria, mas que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo ele se regozijava na justiça que ele tinha em Cristo, no perdão que ele havia adquirido em Cristo, pelo fato de ele estar ligado a Cristo. Então ele conhecia todas as implicações do que é de fato a justificação. Então, através da nossa união com Cristo, nós somos regenerados. Através da nossa união com Cristo, nós somos justificados. Em terceiro lugar, através da nossa união com Cristo, nós somos adotados. Adotados por Deus. Adoção. O que é a adoção, meus irmãos? É a bênção. É o privilégio de nós termos sido feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então nós fomos adotados, recriados espiritualmente, e por isso hoje nós pertencemos à família de Deus, e por isso hoje nós somos filhos de Deus. E por que que isso se deu? E por que que isso ocorreu? Por causa da nossa união com Cristo. Agora sim, vamos lá para Efésios capítulo 1. Eu tinha me adiantado no ponto anterior, mas agora a gente vai se adequar. Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5. 4 e 5, né? O 4 é só para a gente fundamentar o que quer falar. Diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, agora, versículo 5, nos predestinou para ele. Para ele quem? Para Cristo. Para quê? Para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus ou de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus nos destinou para sermos adotados, para nos tornarmos filhos de Deus por adoção, através, mediante e por causa de Jesus Cristo. Então se hoje, meu irmão, minha irmã, nós somos filhos de Deus, por uma razão muito simples, fomos unidos a Cristo e por isso, como Deus é Pai de Cristo, Ele também se torna o nosso Pai. Louvado seja Deus por causa desse benefício. Mas não só isso, além da regeneração, além da justificação, além da adoção, a nossa santificação, ela se dá por causa da nossa união com o nosso Salvador. O que é santificação, meus irmãos? O que é santificação, minhas irmãs? É a obra de Deus, mediante a qual cada vez mais nós somos conformados à sua imagem. E por que que isso se dá na nossa vida? Por que que isso ocorre no nosso viver? Simples, por causa de Jesus Cristo, por causa da nossa união com o Salvador. Vejam bem o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Abram, por favor, aí as suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Estar em Cristo é o nosso maior privilégio. Estar em Cristo é a nossa maior dádiva. Louvado seja Deus por causa disso. Veja, 1 Coríntios 1,30. Paulo se dirigindo aos cristãos, e pega essa verdade para você mesmo. Ele diz: mas vós sois dele, de Deus. Como? Em Cristo Jesus, o qual Cristo se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação. Então a santificação que nós temos hoje, a santificação que nós desenvolvemos hoje, ela se dá
por causa de Cristo em nós, por causa da união de Cristo às nossas vidas. Por isso, essa é a realidade mais concreta que nós temos ao longo do nosso viver aqui na terra. Vocês estão lembrados, lá de João 15, quando Cristo disse que nós só poderíamos frutificar se nós estivéssemos ligados a Ele? Muita gente pensa que aquela frutificação é evangelizar, fazer discípulos. Num primeiro momento, não. Aquela frutificação, o dar frutos que Cristo falou lá em João 15, razão pela qual nós dependemos de estar ligados a Ele, a Cristo, nada mais é do que a manifestação das características, das qualidades da salvação na nossa vida. É o fruto do Espírito que a gente observa lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. A gente só pode manifestar esses frutos, que é a comprovação de uma vida santificada, se nós estivermos ligados a Cristo. Se nós procurarmos agir na vida cristã, dependendo da nossa própria força, buscando de acordo com a nossa capacidade, nós iremos nos frustrar, nós não iremos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Por isso, a necessidade de dependermos cada vez mais de Cristo e Cristo no nosso viver. Porque a nossa santificação depende também dele, a nossa santificação, ela depende também do Salvador. Então nós temos a regeneração, nós temos a justificação, nós temos a adoção, nós temos a santificação e por fim nós temos a preservação. Nós perseveramos, meus irmãos, nós perseveramos, minhas irmãs, na nossa carreira cristã, de maneira que nada vai nos separar do amor de Deus, porque nós estamos ligados a Cristo, porque nós estamos unidos ao nosso Salvador. Não existe nada, não existe ninguém, não existe nenhuma circunstância que porventura tenha o poder, a capacidade de por um só segundo da nossa vida nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Isso se dá, não é porque nós tenhamos alguma virtude, isso se dá, não é porque nós tenhamos alguma capacidade, isso se dá, não é porque nós temos uma determinada qualidade, não, mas se dá tão somente pelo fato de estarmos ligados a Cristo. E nós não podemos mais sair, em hipótese alguma, da sua presença. Olha só o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 38 e 39. Foi por isso que lá em João 10, Cristo disse que ninguém pode nos arrebatar da sua mão, porque nós fomos dados por Deus a Ele. E Deus nos ama em Cristo Jesus. E esse amor que Deus tem em Cristo, e pelo fato de nós estarmos em Cristo, nós podemos ter a segurança, aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer, nós estaremos perseverando no caminho da nossa salvação. Romanos 8, texto é um conhecido nosso, muitas vezes não citado por nós, mas nós precisamos aprofundar a nossa visão dele, enxergar a partir de hoje a união que nós temos com Cristo, que explica a nossa perseverança, pela ligação de amor que nós temos com o nosso Salvador. Olhem só o que Paulo diz aqui, Romanos 8, 38 e também o versículo de número 39. Romanos 8, versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Olha só o detalhezinho no finalzinho do versículo 39. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus nos ama com amor inseparável. Não é porque nós mereçamos, não, prestem atenção. É porque nós estamos ligados a Cristo. É o amor que o Pai tem pelo Filho. E pelo fato de estarmos ligados ao Cristo, que garante que experimentemos esse amor na nossa vida. E nada, absolutamente nada vai nos separar. E por isso nós iremos perseverar firmemente no nosso caminho, até nós nos depararmos com o Salvador, quer seja pelo seu retorno, quer seja com a nossa partida para a eternidade. Mas nada nos separará do amor de Deus que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Isso aqui é amor, meus irmãos. E ele está atrelado tão somente à pessoa de Cristo, tão somente ao nosso Salvador. Se nós estamos em Cristo, nos beneficiamos dele. Se estamos em Cristo, nós experimentamos essa realidade. Não são por virtudes nossas, ou não é, melhor dizendo, por alguma virtude nossa, mas tão somente por causa de Cristo. Então veja, a regeneração depende de quê? Nossa união com o Salvador. A justificação também depende dessa união. A adoção também depende dessa união. A santificação também depende dessa união. A preservação também depende dessa união. Então, nessa manhã de hoje,
o que foi que nós vimos? Nós vimos que nossa salvação, em todos os sentidos, depende inteiramente da nossa união com Cristo. É uma união eterna, que se fez quando Cristo morreu e ressuscitou, que se dá hoje na nossa nova vida e que é resultado da nossa salvação. Quando, por causa dela, da união com Cristo, nós fomos eleitos em Cristo, fomos regenerados em Cristo, fomos justificados em Cristo, fomos santificados em Cristo e estamos sendo preservados em Cristo Jesus. Um outro grande autor cristão, eu achei fantástica a citação que ele fez em relação a essa realidade dessa união maravilhosa, magnífica, bendita que nós temos com o nosso Salvador. Ele diz o seguinte, abro aspas, a união com Cristo é a roda que une os aros da salvação e os mantém em perspectiva apropriada. A união com Cristo é a roda que une os aros da salvação e os mantém em perspectiva apropriada. Então, todos nós sabemos, né, principalmente aqueles que gostam de bicicleta, você tem ali a roda e você tem os aros, que estão diretamente ligados à roda. Então, a roda é a nossa união com Cristo. E os aros representam cada um dos elementos da nossa salvação. Eles são inseparáveis. Eles são inseparáveis. Então, tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, deve-se tão somente à graça de Deus. Essa união que nós temos com Cristo, essa união que nós temos com o Salvador, deve-se tão somente ao fato da graça de Deus ter sido manifestada em nós e para nós desde toda a eternidade. Então, finalizando aqui a nossa exposição na manhã de hoje, eu queria fazer 3 aplicações. 2 para nós, que já somos salvos, e uma para aquelas pessoas que ainda não são salvas ainda, que porventura não sejam salvas ainda. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, diante de tudo isso que nós observamos, diante de tudo isso que nós consideramos, nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos cada vez mais desenvolver uma vida de santificação. Devemos cada vez mais desenvolver uma vida de santificação. Por quê? Quem está em nós é Cristo Santo. E uma vez que nós temos noção dessa realidade, uma vez que nós temos o entendimento desse fato, a gente não pode oferecer os nossos corpos para o pecado. Não, isso é uma contradição. Não, isso é uma ofensa. É uma ofensa em relação àquele que está em nós, que foi unido a nós desde toda a eternidade e que é a garantia da nossa salvação. Então, ao termos essa perspectiva, nós não vamos compactuar em relação à nossa vida, quer seja com o pecado, quer seja com a impiedade. Não, eu estou unido a Cristo. Então eu tenho que viver uma vida de devoção para Cristo. Eu estou unido a Cristo, então eu devo viver em santificação para Cristo. Essa é a perspectiva correta da vida cristã. E é como a gente sempre coloca, não é apenas a doutrina pela doutrina, não é apenas o ensino pelo ensino, mas o impacto que esse ensino ele deve proporcionar para as nossas vidas. No caso em questão, a questão da união com Cristo deve ser um estímulo, irmãos e irmãs, para uma vida santificada, uma vida consagrada a Deus. Em segundo lugar, uma segunda implicação que esse ensinamento ele deve trazer para cada um de nós, que somos salvos, que somos crentes em Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos e irmãs, aprofundar cada vez mais a nossa comunhão com aqueles que estão unidos a Cristo. Já pensaram nisso? Você está ligado ao Salvador. Quem é salvo está ligado ao Salvador. Logo, você precisa estar ligado àqueles que estão ligados a Cristo. É a consequência lógica, é a consequência imediata. E aí, isso nos desafia a termos essa vida de comunhão, a não deixarmos que nada quebre essa comunhão, para que essa comunhão evidencie a comunhão maior que nós temos com o nosso Salvador. Porque é uma contradição você se dizer alguém unido a Cristo, mas você está desunido com seu irmão em Cristo. Como é que pode isso? Você está ligado ao Salvador e você está desligado a outro que está ligado ao Salvador? Uma vez que nós tivéssemos essa perspectiva certa, com certeza resolveríamos boa parte dos problemas de comunhão e de relacionamento que muitas vezes nós temos na Igreja de Deus, na Igreja de Cristo. Nós temos as nossas diferenças, sim. Nós temos as nossas diferenciações, não resta a menor dúvida. Mas o que nos liga é muito maior
é muito mais importante. E é isso que deve ser buscado, preservado por cada um de nós. Então, a nossa união com Cristo nos leva à responsabilidade, nos leva ao compromisso de aprofundarmos cada vez mais a comunhão com aqueles que também estão unidos a Cristo. Em outro lugar, aquelas pessoas que não experimentam ainda dessa união com o Salvador, aquelas pessoas que ainda não experimentam da comunhão com Cristo, o que é que nós temos a lhes dizer? O que é que nós temos a lhes falar? Que vocês necessitam urgentemente de Cristo nas suas vidas. Não existe, meu amigo, não existe, minha amiga, maior privilégio, maior riqueza, maior benefício do que ter Cristo como alguém unido a cada um de nós. Não tem nada, absolutamente nada. Nada substitui, nada se iguala, nada suplanta o benefício de nós estarmos ligados a Cristo, porque representa termos a maior das riquezas espirituais, o Salvador, e com Ele todas as bênçãos espirituais para a nossa vida. Então hoje Deus, através do seu Evangelho, faz esse chamado a cada um de vocês, que porventura estejam nos escutando, que porventura estejam nos assistindo, quer agora, quer depois, para que vocês possam refletir, para que vocês possam considerar, para que vocês possam clamar, para que essa união, essa ligação de Cristo possa se tornar uma realidade na vida de cada um de vocês. Porque quando isso acontecer, a salvação vai ser um fato, a salvação vai ser uma verdade, e você vai perceber que não existe melhor bênção, não existe melhor privilégio do que termos a vida de Cristo, o próprio Salvador, habitando no nosso viver, não só agora, mas para todo sempre. Então, meus irmãos, meus amigos, que o Senhor nos abençoe. Aplique essas verdades em nossas vidas, em nossos corações. Se nós já ouvimos esse ensinamento da união com Cristo, que relembremos dessas verdades. Se não ouvimos, que nós possamos aprender esses detalhes, para que assim nos alegremos e tenhamos uma visão cada vez mais abrangente e aprofundada da nossa salvação. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas, em nossos corações, desde agora e para todo sempre. Amém.